Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios, comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de comunicação e negociação, e no episódio de hoje, dia 12 de setembro de 2025, voltando de um grande hiato de episódios do Journal, a gente vai falar sobre varejo moda, vamos comentar sobre o herdeiro da Hering deixando o grupo Asas 2154. Vamos falar sobre fusões e aquisições, parcerias estratégicas com o Mercado Livre adquirindo uma operação de varejo farma e também Raizen e Fensa encerrando sua joint venture, aqui falando sobre Shell, Select e também Oxo. E por fim, vamos falar sobre o mercado de delivery, que está bem aquecido, a guerra do delivery, iFood, Rappi, 99 Food, Kita, como eles estão se posicionando e as estratégias, e as brigas, claro. E também vamos falar sobre a Amazon entrando no delivery por aqui. E para me acompanhar nesse episódio, estou aqui com o nosso instrutor de estratégia e finanças, Renato Aracaki. Renato, muito bem-vindo de volta ao Journal. Fala, Habib, fala pessoal, muito prazer aí, voltando ao Journal. Vai ter bastante notícia para a gente comentar, e então fiquem preparados que a gente vai ter bastante coisa de estratégia, finanças aí para discutir dentro dessas notícias. Excelente. E bom, antes da gente começar, só alguns breves avisos. Primeiro, você está acompanhando a gente pelo YouTube, deixa seu like para poder espalhar esse conteúdo para mais pessoas, compartilha para pessoas que você acha que vão gostar desse conteúdo também. Pode deixar um comentário se você quiser que a gente cite sobre algum tema, alguma notícia, ou se você quiser comentar sobre algumas das notícias que a gente vai falar aqui também. Outra coisa, a gente está na Semana do Cliente. Semana do Cliente, claro, a gente está buscando os melhores clientes para os nossos cursos, e no caso, estou falando de você mesmo. A gente está com um cupom especialíssimo de R$ 700 de desconto para os nossos cursos. E aqui eu queria falar especificamente sobre o nosso curso de Pricing, Estratégias de Pricing, que é um curso com 6 aulas, 18 horas de conteúdo voltado para a estratégia de precificação com o Renato Aracaki. O curso ele começa já na semana que vem, então se você quiser participar utilizando esse desconto da Semana do Cliente, se inscreve já. O link está aqui na descrição do episódio e você pode entrar no nosso site btcompany.com.br/pricing. Outro curso onde você também pode usar esse cupom é o General Business Program. Para você que está iniciando sua carreira, está se formando, recém-formado e quer dar um boost na sua carreira com conteúdos de finanças, estratégia, marketing, soft skills, o GBP ele foi desenhado especialmente para você. Só no GBP já são mais de 8 mil alunos e alunas formadas, na BTC como um todo já passa de 11.500 e você pode ser a próxima pessoa a se desenvolver para poder conquistar uma carreira de sucesso aí na área que você tiver mais interesse, consultorias, mercado financeiro, indústrias, startups, enfim, conta com a gente para o seu desenvolvimento usando o cupom da Semana do Cliente que está disponível no site. O GBP também na página btcompany.com.br/GBP. Agora a gente pode começar aqui com as notícias. Renato, eu vou começar compartilhando a primeira notícia aqui do nosso episódio, que fala sobre varejo. Eu vou compartilhar aqui com você. Quem está no YouTube pode acompanhar também. A notícia ela é do Neofeed e o título é: No Asas 2154, Thiago Hering deixa a companhia. Bom, Renato, eu nunca posso deixar de falar da minha estranheza em relação ao nome desse grupo, né? Não sei quem que trabalhou no branding aqui, mas tudo bem. Agora, não é a primeira vez que a gente vê esse grupo e as marcas dele com fundadores, né, saindo, e eu queria entender qual que é a sua visão, o que está acontecendo em relação a Asas 2154 e essa saída mais recente aqui do Thiago Hering. Boa. Então vamos lá. Eu já discuti isso em alguns BTCs News e também em sala de aula, principalmente lá no Strategy and Finance Program, falando um pouco sobre M&As, né? Um dos fatores que são analisados para o sucesso ou não de uma fusão ou de uma aquisição é cultura organizacional, coisa que geralmente os bankers, né, não colocam ali na planilha, né, se isso vai ser um impeditivo aí para o ganho de sinergias, né, dentro da combinação de negócios. Por que você está falando isso, Arakaki? Bom, primeiro deixa eu só contar para vocês como que a Ering ficou fazendo parte aí da Asas, né? Então, lá em 2021, o Grupo Soma,
que naquela época trabalhava de forma isolada em relação à Arezzo, ela fez a aquisição da Hennig, pagou 5,1 bi de reais, né? Então foi uma transação ótima para a Hennig, por quê? Porque a Hennig ela conseguiu dar liquidez para sua operação num valuation alto para caramba, porque as taxas de juros estavam muito baixas lá em 2021, e aí eles começaram a fazer parte do Grupo Soma, beleza, né? Uma coisa interessante do Grupo Soma é que o Roberto Jataí, que é o fundador ali da operação, ele tem uma ideia assim de partnership. Então, várias marcas que o Grupo Soma foi adquirindo nesse meio tempo foi sempre nessa ideia onde os fundadores das marcas que eles estavam comprando iam ser sócios do Grupo Soma e, por consequência, todo mundo trabalhando ali de forma unificada ali e decisões em conjunto e assim por diante, né? E aí a Ering, ela tem essa pegada também mais colaborativa de gestão, então foi um fit interessante. O Grupo Soma ele entrou no básico e a Ering conseguiu ter uma saída muito boa, principalmente em termos de valuation, fazendo parte de um grupo onde a cultura organizacional ela é muito parecida, né, com o que o Grupo Ering tinha desde então, né? Só que aí, lá em 2000, né, no começo do ano passado, né, 2024, a gente viu a fusão entre Arezzo e o Grupo Soma. Aí criou essa asas aí, 2154 aí, que eu também não sei de onde que veio o nome, né? Só que aí que começou algumas coisas interessantes de discussão, principalmente no curso, né? Que foi o seguinte: o Birman ele conseguiu fazer toda essa estratégia de crescimento da Arezzo e se transformar num dos maiores players aí do mercado de moda, principalmente na parte de calçados, mas depois comprou reserva, etc., numa pegada muito de private equity. Tá? Se vocês bem lembram, a estratégia de crescimento da Arezzo foi conduzida por um private equity chamado Tarpon. E aí eles conseguiram fazer toda uma estratégia de crescimento do negócio até o IPO ali, se eu não me engano, em 2012, né? E aí o que acontece? O Birman, ele pegou toda essa cultura de private equity, né, de eficiência, tal, não sei o quê, para conseguir conduzir toda essa estratégia de crescimento da Arezzo. E aí se juntaram, né, a Arezzo com o Grupo Soma. Já perceberam que o método de gestão dos dois líderes completamente diferente, né? Um muito focado ali em partnership, né, colaboração, etc. Outro muito focado em resultado, crescimento, aquela pegada de private equity. Ia dar certo esse negócio? Eu falei, na época, quando saiu essa notícia, que o ponto cultural eventualmente poderia pegar, né, no sucesso ou não desse grande grupo de moda que estava sendo criado aqui no Brasil. E a gente já começou a ver que esse negócio estava dando problema. Por quê? Porque o Rony saiu, tá? E falou assim, eu que não quero ficar na briga desses dois aí, né? Beleza. E aí, no final do ano passado, começaram a surgir algumas notícias no mercado que eles iam desfazer a fusão por causa da briga entre o Birman e o Jataí. E aí eles se acertaram no começo do ano, etc, né? Parece que brigaram mesmo, tanto é que os resultados ali de captura de sinergia das empresas depois da aquisição não se traduziram em números financeiros, e aí parece que eles se acertaram. E aí fica, né, aquele negócio, se acertaram, mas ainda tem uma briga interna ali que eles estão tentando resolver. E aí o Thiago Hering, olhando, né, esse tiroteio de um lado para o outro, uma mudança completa ali de gestão, eu acredito que ele, assim como o Rony, olhou assim e falou assim, cara, eu já enchi meu bolso de dinheiro, já consegui vender a Ering por um valor enorme, vou pegar esse dinheiro e vou gerir lá no meu family office, que lá eu tenho muito menos, né, dor de cabeça e tenho muito mais controle sobre o que eu vou fazer com toda essa fortuna que eu consegui. Então, eu acredito que, eventualmente, né, a saída do Thiago aconteceu por causa disso. Diferenças culturais, um grupo muito grande, muito complexo, gestões completamente diferentes. Eu acho que o Thiago ele tomou a melhor decisão, que foi tirar, né, o seu time de campo, vai pegar o dinheiro, vai fazer toda a gestão desse dinheiro lá no family office dele e vai ter uma vida muito mais tranquila sem ter que ficar no meio do tiroteio aí entre os dois principais líderes da companhia agora. Excelente. A gente chegou a comentar em algum episódio passado, Renato, acho que em junho ou maio, né, que na saída do Rony ele falava um pouco sobre isso, sobre as diferenças culturais, né, do que ele tinha implementado dentro da reserva, tal, e depois do que virou o grupo. E depois ele até fundou um movimento, enfim, tá lá no episódio, se você quiser dar uma olhada, a gente comentou bastante sobre isso. E aí eu acho mesmo que talvez seja muito semelhante. Não que a cultura de Ering e reserva sejam semelhantes, mas são as diferenças que você citou
na forma de cultura, governança, dentre outros aspectos, que levam a companhia para frente. Eu acho, né, a gente eventualmente já falou sobre alguns casos em que ocorreram aquisições desse tipo. Por exemplo, a Bembev, né, em alguns casos de aquisições no passado, a própria BRF, né, Renato? É comum uma empresa adquirir outra com culturas muito diferentes e o negócio dá um pepino, né, não? É, uma das orientações que a gente geralmente dá quando uma empresa vai tentar comprar uma outra empresa com uma cultura completamente diferente é você saber quem que vai se sobrepor, né? Tem que saber quem que vai ser, qual que vai ser a cultura que vai prevalecer depois da fusão. Se você fica, né, com aquele, não, fica um pouquinho você, um pouquinho eu cuido de uma área, você cuida de outra, e a gente vai se acertando. Quando uma empresa ela não tem uma cultura única e elas são conflitantes, que é o caso aqui da Arezzo com o Grupo Soma, geralmente dá problema, tá? Então tem que saber qual que vai ser a cultura que vai prevalecer. A Ambev, ela teve muito sucesso nas aquisições porque ela deixou claro, né, qual que vai ser a cultura que vai prevalecer depois que eu fizer uma aquisição. A cultura Ambev, beleza. E aí deu certo todo o movimento aí que eles fizeram de expansão no mundo inteiro. Na BRF foi uma coisa meio por ocasião, mas eles definiram lá uma cultura única. Então você tem que definir qual que vai ser a cultura única que vai prevalecer depois da transação. Falar assim, ah, não, isso a gente acerta depois, geralmente dá problema, e esses problemas podem causar ali muito atraso no plano de integração e, por consequência, o insucesso financeiro dessas aquisições. E só como curiosidade, para finalizar aqui esse tema, nem sempre a empresa que implementa a cultura é a majoritária dentro daquela fusão. O próprio caso da Bembev foi emblemático. A Anheuser-Busch, né, a AB da Bembev, ela entrou nessa fusão como majoritária, pensando no compartilhamento das ações dentro da aquisição. Mas a cultura que prevaleceu foi a cultura 3G, a cultura Ambev, que veio da minoritária. Isso é um caso curioso, né? Bom, vamos dar sequência. Agora a gente vai falar sobre fusões e aquisições, especificamente, agora entrando no tema. Eu vou compartilhar aqui a notícia, que é a notícia do Valor Econômico, e o título é Mercado Livre compra farmácia na Zona Sul de São Paulo. A gente já falou bastante sobre o Mercado Livre, aqui é uma empresa em altíssima expansão, passou o valor de mercado da Petrobras, maior empresa da América Latina, tal, aquele negócio todo, com uma presença agora muito forte, com o mercado pago em sistemas de pagamento, em produtos financeiros, crédito, etc. E agora um novo segmento, Renato, farmácia. E aí, o que você acha desse movimento aí? Muito interessante, né? Tem muita gente que fala que o Mercado Livre está entrando numa seara um pouco diferente aí do negócio tradicional dele. Isso é uma resposta em relação à estratégia de penetração, principalmente das plataformas chinesas aqui no Brasil, tá? De fato, é uma estratégia de diversificação, porque competir com preço com os chineses, a gente sabe que só o Elon Musk consegue lá com a Tesla, né? Fora Elon Musk com a Tesla, eu não consigo falar nenhuma outra empresa aí que consegue ter muito sucesso, né? Com a parte de estratégia de preço que os chineses impõem quando eles entram em alguns mercados, né? No entanto, esse movimento ele não é um movimento novo, né, no mercado. Por quê? Aí, como a gente sabe, o Mercado Livre ele se inspira bastante na estratégia da Amazon. E a Amazon, ela fez essa estratégia lá nos Estados Unidos, né? Só para a gente relembrar, isso eu conto nos nossos cursos, principalmente de estratégia corporativa, a Amazon entrou no mercado de saúde lá em 2019 de uma forma mais forte, comprando uma empresa de entrega de remédios lá via correio, né, ou via logística tradicional, que foi a famosa PillPack. Eles pagaram algo em torno ali de uns 800 milhões de dólares para você conseguir trazer toda a logística de medicamento que tinha lá nos Estados Unidos para dentro da Amazon, para a Amazon começar a fazer esse tipo de transações dentro da plataforma deles, né? Beleza. A partir do momento que eles integraram essa operação, eles criaram o famoso Amazon Care, que é um serviço que a Amazon oferece lá nos Estados Unidos, para quem precisa desses medicamentos, ali você vai recebendo isso via serviço de assinatura, né? E aí, o que eles fizeram? Num movimento bem pesado, né, em direção ao mercado de saúde, lá em 2022, eles compraram uma empresa chamada One Medical, que é muito famosa, né? Inclusive, tem bastante gente aqui no Brasil que conhece essa One Medical, pagou 4 bi de dólares para ter essa empresa de serviços de saúde.
Para quê? Para você conseguir fazer integração entre a parte de serviço de saúde, então você pode se consultar, ter alguns serviços ali relacionados à parte de saúde, com a parte de entrega de medicamento. E aí eles criaram o Amazon One Medical, que é o serviço que está incluso ali no Prime, que se você fizer assinatura, você consegue ter acesso a médicos ou fazer consultas dentro da plataforma e, né, já fazendo cross-sell dos medicamentos que eventualmente vão ser prescritos a partir do momento que você tem essa consulta. Então, a Amazon, ela está crescendo bastante nesse mercado de saúde nos Estados Unidos, que é um mercado extremamente rentável lá, né? Então, o que, que eu acho que o Mercado Livre está fazendo? Eu acho que o Mercado Livre está fazendo exatamente a mesma coisa que a Amazon fez lá atrás, né? Então, ele compra uma farmácia primeiro, para você conseguir entender um pouco da demanda de medicamento, etc. E por que ele não faz isso sozinho? Porque a logística de medicamento é um pouco mais complexa, né, do que a logística tradicional do que o Mercado Livre comercializa, né? Então, alguns medicamentos você tem uma logística especial, e aí você tem o prazo de validade, tem as regras da Anvisa, tem um monte de coisa. Então, o que eu acredito que vai acontecer, eles fizeram essa aquisição, vão começar a aprender como funciona essa parte de distribuição de medicamento dentro do Brasil, para depois, eventualmente, integrar essa operação na plataforma do Mercado Livre, ganhar bastante, né, valor dentro do modelo de assinatura que eles têm lá. Inclusive, eu sou assinante lá do serviço de assinatura deles, né? E depois, em algum momento, ele vai escalar esse negócio para depois entrar na parte de serviços médicos aqui no Brasil também. Vamos ver se esse negócio dá certo. Mas tem um ponto ali que provavelmente os estrategistas do Mercado Livre já sabem, que o setor de saúde nos Estados Unidos ele é bem diferente do setor de saúde aqui no Brasil. Tá? Tanto é que aqui no Brasil, eu falo isso bastante nas aulas de finanças, o modelo verticalizado entre plano de saúde e hospital é um modelo que está ganhando mais capilaridade, já ganhou bastante capilaridade, e é a estratégia que todos os hospitais e os planos de saúde aqui no Brasil estão utilizando para conseguir ganhar vantagem competitiva. A princípio, isso acontece nos Estados Unidos, mas não no grau que está acontecendo aqui no Brasil. Então, existem algumas diferenças entre o mercado de saúde americano com o mercado de saúde brasileiro? Existem bastantes diferenças, né, que precisam ser utilizadas ali, consideradas na hora dessa estratégia. Mas é o primeiro movimento. Então, primeiro movimento, vamos ver aí como que o Mercado Livre vai aprender com essa aquisição, para depois, eventualmente, eu acho que o caminho correto ali, ou o caminho que o Mercado Livre vai fazer, é exatamente o mesmo caminho que a Amazon está trilhando no mercado de saúde lá nos Estados Unidos. Seria curioso consultas pelo Mercado Livre, mas a Amazon já fez isso, né? Vamos ver o que acontece. E uma outra coisa que a gente estava comentando um pouco antes da gente começar a gravar é que existe uma discussão em andamento, tem projeto de lei relacionado à disponibilidade de alguns medicamentos, que são aqueles conhecidos como OTCs, né? Over the Counter, que são os medicamentos comercializados sem necessidade de prescrição médica ou de retenção de receita para serem comercializados em mercados normais e tal. E isso é um outro elemento que talvez complemente até a entrada do Mercado Livre em itens de saúde, não necessariamente consultas, mas medicamentos também, até os mais simples, que podem eventualmente ter uma logística um pouco mais facilitada. Mas o Renato colocou um ponto muito importante, que os medicamentos em si, eles têm uma logística muito diferente de boa parte dos produtos que o Mercado Livre comercializa. Vamos dar sequência em mais uma notícia agora falando sobre alianças estratégicas, mais um tema dentro do GBP, o nosso curso de business aí, que está na semana do cliente para você se inscrever. Se ainda não se inscreveu, já pode abrir o site e se inscrever aí, né? A notícia eu vou compartilhar com vocês na tela. Ela também é do Neofeed e o título é o seguinte: Raizen e Fensa encerram um joint venture. Shell Select e Shell Café para um lado, Oxo ou Oxo para outro lado. Aqui, eu gostaria, Renato, até que você fizesse uma ponte, porque no BTC News da semana passada, você comentou sobre a Raizen, a estratégia da Raizen e alguns desafios que ela está passando recentemente. Se você que está nos ouvindo ou vendo a gente pelo YouTube não acompanha o BTC News, que é gravado aí semanalmente pelo Renato Aracaki, faça o favor de acompanhar, que tem muitas análises muito legais, bem aprofundadas sobre notícias recentes, estratégias. Então, trate de acompanhar que você vai gostar bastante. Aí, Renato, queria que você trouxesse esse ponto, fazendo essa ponte, e aí complementasse com esse fim de parceria, vamos dizer assim, por que que ele está acontecendo? Bora. Então vamos lá. É, a Raizen, ela
quando ela fez a joint venture, a Raízen não, né? A Cosan, quando ela fez a joint venture com a Shell, eles criaram a maior empresa de distribuição aqui do Brasil, que é a famosa Raízen. Uma joint venture também, tá? E aí o que aconteceu? Você estava com todos os ativos de distribuição até o posto de gasolina, né? Que a gente conhece lá dos postos Shell, né? E aí tem a loja de conveniência, que é a Shell Select, beleza, né? Aí a Raizen, ela começou a ver o que ela ia fazer para conseguir ganhar cada vez mais mercado em cima desse ativo que existia dentro, fora do negócio principal, que é a parte de distribuição. Uma das ideias que eles tiveram foi conseguir ganhar escala dentro dessa operação que não é core, fazendo uma outra joint venture, uma joint venture, fazendo uma joint venture, uma outra joint venture, né? Com o Grupo FENSA, que estava com a estratégia de penetração da Oxo aqui no Brasil. Tá? Qual que foi a ideia? Isso foi lá em 2019. Tá? A ideia é que para você conseguir ganhar bastante margem, principalmente nesses produtos que são vendidos em loja de conveniência, você precisa ter escala. Né? Como a gente sabe, a gente já estuda isso bastante nas aulas de estratégia, analisando varejo, essas grandes redes de supermercado, Pão de Açúcar, Carrefour, etc., eles ganham muito volume, eles ganham muita vantagem competitiva com o volume que eles têm com os fornecedores. Se você não tem volume para você conseguir negociar diretamente com os fornecedores e ter um custo mais baixo, você não vai conseguir ter margens saudáveis e, por consequência, eventualmente você não vai conseguir ter sucesso aí dentro da sua operação. Então, o racional era interessante, né? Você contribui os ativos da Shell Select dentro dessa joint venture, e aí você tem a FENSA querendo entrar com a Oxo, provavelmente deve ter bastante SKU em conjunto, né, que podem ser vendidos nas duas operações, para você conseguir ganhar escala, para você conseguir fazer melhores negociações com os fornecedores, para conseguir baixar o custo e você ter margens mais saudáveis, beleza? Né? Essa estratégia ela exigiria bastante capex. Por quê? Porque a Oxo estava entrando no Brasil. Então você precisa ter muito investimento para você conseguir abrir bastante ponto de venda, para você conseguir aumentar a escala de venda e, por consequência, a escala de compra com seus fornecedores. Qual foi o problema? O problema é que a Raizen, como eu comentei no BTC News da semana passada, está endividada até a tampa. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão vendendo um monte de ativo estratégico, usina de cana-de-açúcar, geradora de energia, etc., para conseguir levantar dinheiro, para conseguir diminuir o nível de endividamento que a empresa tem, que já está lá na casa do chapéu. Eu mostrei no BTC News que todas essas vendas elas estão sendo importantes para você conseguir levantar dinheiro rapidamente, mas elas não vão conseguir resolver o problema. Não vão conseguir. Então, eu falei que a única saída da Raizen é chamar um outro sócio para fazer parte dessa joint venture aqui, né? E parece que já está surgindo algumas notícias no mercado que isso vai de fato acontecer até o final do ano. E aí surgiu, né, mais um ativo que agora nem é tão estratégico assim para a Raizen, que é essa joint venture aí com a Fensa. Então eles falaram o seguinte, olha, cara, a gente está tendo que colocar dinheiro para caramba nessa operação, tá? Vai demorar para a gente conseguir criar a escala necessária para conseguir começar a ter um pouco de vantagem competitiva. Vamos desfazer logo esse negócio e, Fensa, se você quiser ter um outro sócio aí para colocar dinheiro aí para conseguir fazer esse negócio crescer, fique à vontade. Eu não tenho dinheiro, inclusive estou precisando de dinheiro para conseguir resolver o meu problema dentro de casa. Então, eu acredito que foi nessa trajetória de venda de ativos para conseguir diminuir o nível de alavancagem que foi desfeita a joint venture aí com a Fensa. Vamos ver o que vai acontecer, mas eu ainda bato na tecla que se não tiver um sócio injetando dinheiro na Raizen no curtíssimo prazo, a coisa vai ficar feia e não adianta se desfazer de ativos não estratégicos e também ativos estratégicos. Vamos ver. Exatamente. Então, se está vendendo já usina de cana-de-açúcar, por que não vender loja de conveniência? Inclusive, há um tempo atrás, alguns meses atrás, a gente analisou aqui no BTC Journal os números da Oxo ou Oxo. E apesar de não ter tantos detalhes, né, a Raizen ainda compartilha uma série de dados sobre a operação. E a gente vê lá uma série de questões ali que envolvem também queima de caixa, dentre outros temas. Dá uma olhada, que a gente pegou os resultados ali, se eu não me engano, eram os resultados do ano de 2024, para você ter uma ideia. Tá aqui no histórico no YouTube, você vai achar mais fácil, mas tem no Spotify também. Vamos dar sequência, Renato? Agora a gente vai mudar um pouco, né? Vamos, né, dar sequência aqui ao Journal, falar de delivery. Eu vou compartilhar a notícia com o pessoal que está acompanhando pelo YouTube. Essa daqui
é do Valor Econômico e o título é: Disputa por delivery atrai chineses e concorrência vai parar nos tribunais. Muito bom. Aqui a notícia ela começa com um panorama bem legal do setor, que traz uma série de gráficos ali elaborados, né, com os dados elaborados pelo Instituto Food Service Brasil. É o seguinte, o gasto total do delivery, ele vem crescendo desde 2019, teve um mega salto na pandemia, 2020, 2021, e depois um crescimento mais estável. Mas no último trimestre foi fora da curva, estou falando do segundo trimestre de 2025, com os dados consolidados ali. Ele chegou nesse trimestre, nesse segundo de 2025, num patamar de 13 bilhões de reais transacionados. Isso contra 10 bilhões, mais ou menos, no mesmo período de 2024. Só como referência, no segundo TRI de 19, aqui eu estou falando sempre do segundo TRI, em 2019 era 4 bi e pulou para 8 em 2020. Isso aqui a gente pode entender como efeito de pandemia, porque todas as paradas aqui da pandemia aconteceram em março de 2020. E ele chegou em 11 bi, o patamar de 11 bi em 2021. E aí depois ele foi crescendo de forma mais lenta, ainda assim crescendo. Isso eu tô falando de faturamento. Agora, quando a gente fala das transações, né, da quantidade de pedidos, aí é o seguinte, a gente tem um panorama um pouco diferente. No segundo TRI de 19, tinha sido 307 milhões de transações. Passou para 460 em 2020 e 583 em 2021, ou seja, aquele crescimento, né, tanto do faturamento como do número de pedidos. Só que quando a gente passa de 2021, o número de transações começa a cair. E em 2024, no segundo TRI, era de 460 milhões, que era o mesmo valor mais ou menos de 2020. E no último quarto, agora, 2025, passou para 511, ainda distante do valor de 2021. Ou seja, a gente tem duas informações aqui com esse gráfico no começo da notícia. A primeira é que, por algum motivo, esse ano o delivery voltou a crescer num patamar, né, com uma derivada alta, vamos dizer assim, uma derivada mais forte, diferente de 2023 e 2024. E um outro ponto é que a receita se manteve quando o volume caiu, né? Ou seja, né, acho que os pedidos ficaram um pouco mais caros e o Renato aborda bastante isso no curso de pricing, né, Renato? É, na verdade, esse negócio é um dos trabalhos do estrategista da empresa ficar vendo a relação preço e demanda, né? Até para calcular elasticidade, etc, né? Uma das coisas que eu ensino no curso de Price, que vai começar semana que vem, inclusive todos convidados aí, eu vou fazer essa última turma de 2025 agora, começando na segunda-feira, são 6 encontros e a gente vai falar sobre diversos temas de estratégia de precificação, inclusive curva de preço e demanda, né? Essa curva, ela se desloca no tempo. Então, você mensura essa curva em um momento, você tem que ficar monitorando essa curva conforme o tempo vai passando. Por quê? Porque ela pode se deslocar tanto para a direita, o que a gente diz que é um bom sinal, né? Porque pela mesma estratégia de precificação, você tem um aumento de volume, negócio sensacional, é o momento para você aumentar preço e ganhar mais margem. E tem o inverso, né? Que é quando você tem a curva indo para a esquerda, ou seja, se você mantiver a mesma estratégia de preço, você vai ter uma queda de volume. Então é importante que o estrategista de precificação ele monitore esse deslocamento da curva de preço e demanda para conseguir ajustar a sua estratégia de precificação. O que a princípio está sendo falado aí na notícia é isso, né? Então houve um deslocamento, as empresas estão se adaptando para conseguir, mesmo com menos pedidos do que tinha em 2021, manter um crescimento de faturamento. Como? Provavelmente utilizando aumento de ticket médio. Mas talvez o preço médio nem tenha aumentado tanto. Aumentou, obviamente, porque a gente está tendo uma inflação de alimentos muito alta e é isso que está pegando lá no cálculo do IPCA. No entanto, eu acredito que talvez a quantidade de itens por pedido, isso daí é um trabalho que todas as empresas de delivery fazem, né? Ou seja, se você não consegue aumentar muito o preço individual de cada item por causa da elasticidade, quem sabe você não consegue aumentar o ticket médio fazendo o cliente comprar mais produtos no mesmo pedido. Talvez isso também esteja acontecendo para explicar esse resultado positivo mesmo com uma queda de pedidos. O que também é abordado no curso de pricing, quando a gente fala de segmentação de preço, de bundling, de outras estratégias que envolvem produto e preço, que são bastante abordadas no curso. E é o seguinte, bom, esse mercado ele está aquecido, está com volume muito grande,
E é claro que as empresas querem pegar uma fatia desse mercado, mais especificamente, pegar uma fatia do iFood, que é o grande líder de mercado hoje no Brasil. Os investimentos aqui no país de 99 Food, Rappi, a Kita, que é a chinesa que está entrando agora, somam 25 bilhões previstos até 2030 para esse setor. É muito dinheiro, 25 bi de reais. E além da grana, tem a disputa nos tribunais. A gente vai falar já sobre isso. Ó, só como referência, a Euromonitor, que é uma empresa que realiza algumas pesquisas de mercado, market share, é, colocou aqui a notícia, né, colocou esse dado da Euromonitor, que o iFood tem hoje cerca de 70% do mercado. Já foi mais alto. Segundo os concorrentes, parte importante do market share do iFood se deve a contratos de exclusividade que o iFood firmou ao longo do tempo com os restaurantes, dificultando a entrada da concorrência. Eles admitem que não é só isso, tem outras coisas que o iFood fez aí que também acabou ganhando market share, um bom produto, uma logística bem acertada e tal. Eu trabalhei nesse mercado antes de entrar aqui na BTC em 2015, 2016, acompanhei o crescimento do iFood, inclusive a parte técnica que a empresa que eu trabalhei acabou fornecendo para eles, depois eles adquiriram, né? O grupo adquiriu a empresa. E o iFood em si, ele assinou já um acordo com o CAD, limitando essa prática, né? Não perpetuando o contrato de exclusividade, o que provavelmente foi uma faísca para a concorrência voltar com tudo. A 99, ela já saiu do delivery e agora está voltando. E o diretor-geral da empresa aqui no Brasil, ele falou que agora o Brasil é o foco do crescimento ali para a 99, no mercado de delivery, para o grupo de Dixoxing, o grupo dono também. E eles zeraram as taxas para os restaurantes por um período, estão fazendo chover cupom e prometeram ganhos expressivos para os entregadores, valores de remuneração mínimos altos e tal. Ou seja, caixa pra caramba para crescer o mercado no Brasil. A Kita, que é a chinesa que está entrando do grupo da Meituan, que é um grupo muito grande de delivery na China, deve iniciar em Santos em outubro, na cidade de Santos, depois subir para São Paulo e aí expandir. Eles têm um plano agressivo de entrar em várias cidades até 2026. E a consultoria AGR, que foi entrevistada pela reportagem aqui do Valor, acredita que os chineses eles podem sofrer no início por não estarem acostumados com as peculiaridades daqui, custo Brasil, movimento de entregadores, dentre outras coisas. Eu não sei, os chineses têm entrado com uma certa facilidade aqui em alguns mercados, né, pegando Shopee, Shein, as montadoras. Eu acho que eles aprendem rápido, né? Eu tenho um pouco de. Né, eu acho que eles podem, né, realmente entender o mercado com uma certa velocidade. A Rappi, por outro lado, ela já zerou taxa aos restaurantes, mas ainda patina bastante para recuperar a market share. Segundo a Euromonitor, eles estão hoje com 7% das entregas. E a briga também nos tribunais não é só com o iFood. Olha só que curioso. A Kita, que mal entrou no Brasil, já acionou a 99 por práticas anticoncorrenciais. Eles alegam que a empresa estaria impondo restrições para a adesão da Kita e também da Rappi em alguns dos restaurantes que ela tem como clientes, em troca de benefícios financeiros. Isso é o que foi alegado. A Kita foi na justiça e no CAD também. E o iFood também entrou na justiça contra a 99, alegando que eles estariam aliciando e contratando pessoas em cargos estratégicos, que tem cláusula de não compete. É mais um elemento que envolve toda essa disputa. Quem está feliz da vida com essa disputa é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, né? Não poderiam estar mais felizes, né? Eles são os maiores beneficiários da guerra do delivery, muito mais do que a gente que é cliente. E eles colocam como principal preocupação justamente a exclusividade, que é um problema que ocorreu principalmente relacionado ao iFood, e eles imaginam que esse tempo já passou, até porque na China não tem cláusula de exclusividade, pelo que eles colocam aqui, né, e talvez a Kita não execute essa prática aqui no Brasil. Falando sobre poder de fogo, a Kita e a 99 são de grupos chineses grandes, ou seja, dá para esperar muito recurso disponível. O iFood, além de líder de mercado, também faz parte de um grande grupo, a Prosus, e quem ficaria atrás, entre aspas, é a Rappi. Talvez tivesse um pouco menos de recurso para entrar nesse mercado. Mas, porém, contudo,
A próxima notícia que eu vou compartilhar e o Renato vai comentar aqui mostra que talvez até a Rappi vai ter bastante bala na agulha, né? Vamos esperar que isso ajude o preço da comida no delivery a cair também, porque o negócio realmente está feio, né? Sonhar não custa nada. Então vamos para a última notícia aqui do mercado de delivery. Peguei essa daqui do Neofeed também. A Amazon entra na disputa do delivery e se une à Rappi. Então quer dizer que a gente tem aqui até a Amazon ajudando na guerra do delivery aqui, Renato? O que está acontecendo, hein? Muito bom, hein? Então vamos lá, ó. Estratégia da Amazon é uma estratégia muito interessante e a gente discute bastante nos cursos aqui da BTC, até porque tem muita gente que acha que a Amazon vai atirando para todo lado e aí o que dá certo ela escala e o que dá errado ela faz shutdown e não tem muita estratégia aí, né? Muita tentativa e erro. Eu provo para os alunos que tudo que a Amazon faz é muito bem pensado, né? Então, por que você está falando isso, Aracaki? Eu estou falando isso porque a Amazon, ela já tentou entrar nesse mercado de delivery lá nos Estados Unidos. Quando que aconteceu isso? Aconteceu em 2015. Eles abriram uma operação chamada Amazon Restaurant, né, que seria, teoricamente, o iFood ali da Amazon nos Estados Unidos. Qual foi o grande problema? O grande problema é que você precisa de escala para você conseguir gerar um pouco de resultado dentro desse mercado de margens muito apertadas. É só dar uma olhada no resultado do iFood, que ele é divulgado junto com o resultado da Prozos, que o iFood começou a dar lucro ano passado. Então, o iFood já tem uns 70%, já chegou a ter 80% do mercado de entregas, e só no passado conseguiu ter um pouco de lucratividade. Então, você precisa ter uma escala gigantesca, você tem que dominar o mercado para você conseguir ser rentável. A Amazon entrou extremamente atrasada nesse mercado, até porque 2015 já tinha várias outras plataformas já competindo, como se fosse aqui no Brasil também. O que aconteceu? A Amazon, pessoal, em 2019 nem pensou. Foi lá e desligou, tirou da tomada essa operação de delivery, porque estava tendo uma guerra de preço absurda. Falou: olha, eu sou gigante, eu tenho muito dinheiro, mas eu também não vou ficar queimando caixa aqui numa operação que nem é tão importante aqui para a estratégia como um todo dentro da Amazon, né? Só que aí, em 2019, eles desistiram desse mercado. Só que não é que eles desistiram desse mercado de uma forma absoluta. Eles só mudaram a estratégia de go-to-marketing para conseguir ter uma perna ali no delivery. O que eles fizeram a partir de então? Eles começaram a fazer parceria com as plataformas que já existiam no mercado. Basicamente, uma parceria estratégica, que também é um tema que a gente aborda nos nossos cursos de estratégia aqui na BTC, ele é uma forma que o estrategista precisa ver se é mais benéfico ou não para um objetivo específico que você tenha lá na frente, né? A Amazon, ela quer entrar em vários serviços para conseguir dar mais valor para o Prime, né? O modelo de assinatura deles lá, que é um grande gerador de caixa. Para você conseguir fazer isso, tem que ter vários serviços. Então, lá dentro do Prime tem o Amazon Music, tem o Prime Delivery, tem um monte de coisa lá dentro, né? Beleza. E aí, quanto mais serviço você oferece dentro desse modelo de assinatura, mais valor, obviamente, o Prime vai ter. Eles queriam ter essa operação de delivery de restaurantes para aumentar o valor no Prime. Tentaram fazer internamente. Deu errado, porque estava queimando muito caixa. O que eles fizeram? Começaram a fazer parceria. Então, eles fizeram parceria com o Grubhub, por exemplo, onde você consegue entrar lá no app da Amazon, você consegue fazer pedido via Amazon e no Grubhub você também pode fazer o compartilhamento de logística, eventualmente, né, com o pessoal da Amazon. Então, eles têm um pé na parte de delivery? Tem, mas via parceria. Parceria é muito melhor porque você coloca um dinheiro em um esforço controlado, você consegue oferecer esse serviço para o Prime, que é o objetivo final, que é você aumentar o valor do Prime, sem precisar ter todo o capex para você conseguir ter relevância dentro do mercado, sem contar todas as bases competitivas para você conseguir ter market share relevante para fazer essa operação ser lucrativa. Então você chega no seu objetivo, só que de uma forma muito mais racional. Agora vamos para a notícia principal, né? Que é a Amazon fazendo uma parceria com a Rappi. Eu acredito que seja exatamente a mesma tocada. Eles falaram o seguinte: olha, a gente quer ter esse serviço de entrega para aumentar o valor no Prime ali na América Latina inteira? Quero. Beleza. Vamos entrar com uma operação Amazon Restaurants para conseguir competir com todo mundo aí, inclusive os chineses, né? Que o Habib já falou aí que estão penetrando aí no mercado brasileiro com guerra de preço? Não.
Não vamos fazer isso, porque vai acontecer exatamente a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos. Então vamos fazer o quê? Vamos fazer uma parceria com a RAP. A RAP ela está muito mais propensa a fechar essa parceria com a gente, porque pelo que o Gustavo aqui acabou de mostrar aqui dentro da configuração de mercado, ela está em desvantagem. Tá? Então, se ela está em desvantagem, eventualmente ela vai estar muito mais propensa a fazer uma parceria com a Amazon para conseguir ter uma Big Tech por trás, ou pelo menos dentro de uma parceria, para conseguir brigar ali com duas plataformas chinesas aqui no Brasil e eventualmente o iFood, que é o líder de mercado. Sendo que aqui é guerra de gente grande, né? Então a Meituan gigantesca, a Didi também, tem ali a Prozos que está por trás do iFood. Agora a Rappi tem uma parceira ali estratégica que é a Amazon, que colocou dinheiro. Colocou 25 milhões de dólares, que para a Amazon é dinheiro de pinga, né? Então, eu dou 25 milhões de dólares aí para vocês, só para a gente ter uma exclusividade ali no compartilhamento de algumas informações. A Amazon chega no seu objetivo, só tem que ver se a Rappi vai conseguir alguma coisa com essa parceria. Eu vejo essa parceria muito forte ali, que agrega bastante valor estratégico para a Amazon. Eu me questiono qual que vai ser, né, a vantagem competitiva que a Rappi vai ter, sendo que a Amazon só vai colocar 25 milhões de dólares, que se for numa guerra de preço aqui no Brasil, 25 milhões de dólares você queima em um ano. Pela previsão aí que está com as plataformas chinesas aqui entrando no Brasil. Então, eu acho que é uma continuidade de uma estratégia que a Amazon aprendeu lá nos Estados Unidos, ela está replicando na América Latina. Eu não sei se isso vai trazer grandes benefícios para a Rappi, principalmente aqui no Brasil. Vamos ver o que vai acontecer. O que eu sei é que para quem espera usar cupom para delivery, baixa todos os aplicativos que não vai faltar cupom, viu, pessoal? Não vai. Fica tranquilo que não vai ter problema. Ah, eu não achei cupom. Vai achar, não se preocupa. É só ter todos os aplicativos aí que vai dar certo. Ainda mais sem os contratos de exclusividade. Bom, essa foi a última notícia do BTC Journals dessa semana. Então, queria muito agradecer a participação do Renato. Renato, muito obrigado pela contribuição no episódio de hoje. Valeu, Gustavo. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí pela audiência. Semana que vem, se tudo der certo, também vou participar do BTC Journal aqui de novo, né, com o Gustavo. E aí sempre vai ter aquele bate-bola, né? Na segunda-feira, a gente vai fazer o BTC News, onde eu aprofundo no detalhe uma notícia específica para falar sobre finanças e estratégia. E no BTC News, no BTC Journal, a gente faz um aparato aqui de notícias e eu dou a minha opinião, né, aqui, e o Gustavo também fazendo uma análise um pouco mais detalhada aqui sobre vários setores e várias coisas que estão acontecendo no mercado. Então, pessoal, espero vocês semana que vem. E quem quiser eventualmente saber um pouco mais sobre estratégia de precificação, entre no nosso site www.btcompany.com.br. Segunda-feira já começa a nossa última turma de 2025 do Price Strategy Program. Espero todos vocês lá. Muito bem lembrado, segunda, dia 15 começa, dia 15 de setembro começa a próxima turma, turma 14, se eu não me engano, do Pricing Strategy Program, turma 15. Não lembro agora, você lembra, Renato? Não lembro, tá? Acho que é turma 14. De qualquer forma, né? A gente já tá com várias turmas formadas, e você pode ser o próximo ou a próxima aluna desse curso que está transformando aí o conhecimento de estratégia de precificação para boa parte aí do público que acompanha a BTC. E se você gostou do episódio, ou quer sugerir alguma coisa, ou até contrapor algum ponto das notícias que a gente colocou aqui, comenta no episódio, no YouTube, no Spotify também, se você estiver ouvindo, você consegue comentar no episódio. E a gente fica também à disposição nos nossos canais de atendimento. Muito obrigado pela sua participação, pela audiência, pela paciência. E a gente se vê então no próximo episódio do BTC Journal. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.